Neste vídeo será feita a apresentação da CCH de Física 3 do grupo composto por Carlos Eduardo Alves Dreyer, Derlei Rafael Huber, Lucas Carvalho e Rafael Marasca Martins. Bom, para a construção do rádio de galena, optamos pela utilização de uma antena de quadro que atua tanto como receptor de ondas eletromagnéticas quanto como um indutor que compõe o sistema de sintonia. Para fazer as sintonias das estações de rádio, utilizamos um capacitor variável. Além disso, utilizamos um circuito amplificador com o intuito de aumentar a amplitude dos sinais e assim poder ouvi-los com mais clareza através do alto-falante. O funcionamento deste rádio será descrito a seguir. As ondas eletromagnéticas de diferentes frequências geram fluxo magnético através da antena de quadro. Pela lei da indução de Faraday-Lenz, estes campos magnéticos variantes induzem força eletromotriz no circuito. A conexão em paralelo da antena com o capacitor e com a carga forma um circuito RLC, cuja frequência de ressonância é dada pela fórmula F igual 1/2π vezes raiz de L vezes C, onde L é a indutância do indutor, neste caso a antena, e C é a capacitância do capacitor. A frequência de ressonância corresponde à frequência na qual a fonte deve oscilar para que a impedância do circuito seja mínima, resultando em correntes maiores. Neste caso, sinais eletromagnéticos que oscilam na frequência de ressonância produzirão correntes mais elevadas que os demais. É este o fenômeno que possibilita a sintonia das estações de rádio. Neste circuito, o diodo tem o papel de retificar o sinal recebido, para que seja possível converter os sinais captados pela antena em sinais passíveis de serem interpretados por componentes como, por exemplo, o alto-falante. Este processo é chamado de demodulação. Agora explicaremos um pouco do processo de construção do rádio de galena. Para possibilitar a variação da frequência de ressonância do circuito, utilizamos um capacitor variável cuja capacitância varia de aproximadamente 50 picofarad até 240 picofarad. Para permitir que a banda de frequências correspondentes às rádios AM fossem sintonizadas utilizando apenas os materiais disponíveis, a antena foi construída no formato de um paralelepípedo de 21 cm de largura por 21 cm de altura por 7,5 cm de profundidade. 24 voltas de fio de cobre esmaltado foram enrolados ao redor da antena. Utilizando a fórmula descrita por Joe Carr em Joe Carr's Technotes Small Loop Antennas, a autoindutância aproximada da antena é de 177,94 microhenry, o que implica que a combinação da antena com o capacitor é capaz de sintonizar frequências na faixa de 770,16 kHz até 1690 kHz, aproximadamente. Esta faixa de frequências é bem próxima da faixa de frequências das rádios AM, que varia de 550 kHz até 1720 kHz, aproximadamente. O diodo utilizado no projeto foi o diodo 1N60, que é um diodo de germânio. Ele foi escolhido pois a diferença de potencial necessária para que haja condução é relativamente menor se comparada a diodos comuns de silício, ou seja, esses diodos de germânio são mais sensíveis que os diodos convencionais. A carga do circuito consiste em um alto-falante de 8 ohms e 0,5 watts de potência, além de um amplificador de áudio. O amplificador é alimentado por uma placa de alimentação de 5 volts conectada à tomada. Aqui podemos observar o diagrama esquemático do circuito. A antena está conectada em paralelo com o capacitor variável e com a carga, que neste caso é o sistema composto pelo amplificador e o alto-falante. Note ainda que há um diodo conectado em série com a carga. Agora podemos observar algumas fotos das montagens realizadas por nós para a construção do rádio. Aqui nós temos a antena, previamente apresentada, de 21 cm de largura por 21 cm de altura por 7,5 cm de profundidade. Aqui nós temos uma visão mais ampla do nosso circuito montado. Como podemos ver, ele foi montado em uma placa de prototipação. Circulado em vermelho, temos o capacitor variável de 50 picofarad até 240 picofarad. Agora circulado em vermelho temos o diodo de germânio, o amplificador de áudio, a placa de alimentação que está fornecendo a diferença de potencial de 5 volts para o amplificador,
o alto-falante de 8 ohms. Aqui a gente tem uma outra visão do circuito e estão indicados os cabos que ligam o circuito à antena. Agora faremos uma breve demonstração do rádio funcionando.